Estamos entrando, então, já. Esperando aqui. Bom, a Janete comentando já, dando boa tarde. Então, o pessoal aí no YouTube já está nos visualizando. Bom, pessoal, vamos iniciar aí mais uma edição, então, do nosso Inovar. É sempre um prazer poder ter esses encontros com vocês. E contextualizando um pouco para quem ainda não conhece, né, o Inovar, ele é um grupo que foi formado no ano passado, é um grupo novo, e o objetivo dele principal é integrar o RH das empresas transportadoras de cargas, né, fazer um movimento para que os profissionais envolvidos dentro desses setores possam se conhecer, possam gerar confiança, para que isso proporcione aí uma troca de ideias, né, uma troca de ajuda, um compartilhamento de boas práticas. A gente tenta sempre propor no Inovar temas que sejam atuais à gestão de pessoas, né, temas que sejam relevantes para o momento que a gente tem vivido. E a escolha, então, desse mês foi falar sobre cultura, né, acho que mais que nunca todo mundo tem falado sobre cultura, porque aí existe uma série de assuntos que acabam passando pela cultura, né? Então, hoje a gente vai abordar também a questão da tecnologia, inovação, isso tudo, de certa forma, está ligado, né, à questão da cultura. E eu fico muito feliz em estar hoje aqui com a Laila Palazzo, da Laborama, né, uma empresa super jovem, super atual. E, Laila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter a Laborama aqui conosco. E eu vou te passar a palavra para que tu possa falar um pouquinho de ti, da Laborama, né, e do trabalho que vocês fazem, da tua trajetória. Obrigada, Thaís. Então, quero dar as boas-vindas para todos e todas que estão aqui nos acompanhando nessa live. Quero te agradecer, Thaís, pelo convite. Eu disse que a Thaís foi super corajosa, né, e curiosa em me convidar para fazer essa live, que a gente se conhece de LinkedIn e de redes sociais, mas é a primeira vez que nos conhecemos assim mais nesse novo pessoalmente, né, que faz parte desse mundo digital. Então, me sinto bem feliz e bem entusiasmada de estar aqui conversando com você sobre um tema que me mobiliza, que é a cultura das organizações, né? E me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, então, eu sou pelotense de natureza e porto-alegrense de coração, moro aqui há 6 anos já. Sou comunicadora, sou publicitária de formação, então tive aí 10 anos de carreira na área de marketing, na área de comunicação. Acho que não teve o que eu não fiz nessa parte, né, de comunicação social dentro do mundo do marketing e da publicidade. E em 2014 eu trabalhava, né, foi na época eu trabalhava no Grupo RBS. E eu digo que eu recebi, assim, um sussurro no meu ouvido, que ele foi quase um grito, assim, quase um vendaval, daquilo que hoje muito se fala, que é o propósito, né? Eu comecei a me questionar muito sobre o que eu estava fazendo com meus talentos, como é que eu queria me colocar profissionalmente no mundo, né? O que eu acreditava, quais eram as coisas que, de fato, me mobilizavam e que poderiam me levar para um lugar profissional, para dar mais um passo na minha carreira profissional, conectada com valores e com, ainda mais com valores e com crenças que eu carrego dentro de mim. E aí eu comecei uma jornada de transformação pessoal muito grande, assim, né? Comecei a olhar para esse processo de propósito, olhando primeiro para mim. Então, o que tem dentro de mim, né, que eu quero colocar no mundo para contribuir de alguma forma para a transformação desse cenário aí global e das empresas em que a gente atua, e também olhando para o que está acontecendo no mundo e o que acontece principalmente na relação e no comportamento das pessoas, que faz com que as pessoas se comportem do jeito que se comportem, né, que faz com que as pessoas tomem decisões da forma que elas tomam. Então, eu fiz aí uma série de formações, de cursos de desenvolvimento humano, de neurociência, de coaching, de criatividade, inovação e mais um monte de coisas, assim, ainda em processo de transição de carreira, para então conseguir fazer uma virada aí em 2016 e me consolidar no mundo de uma outra forma, assim, né, nesse mundo profissional, que foi quando eu descobri
a facilitação de processos e de grupos, e hoje se fala bastante em liderança facilitadora, o que é isso, né? E eu entendi que ali era o meu caminho, que eu queria, na verdade, seguir com a comunicação como cerne do meu trabalho, mas agora olhando para isso de uma forma um pouco mais aprofundada dentro das organizações, como a forma que as pessoas se comunicam e se relacionam no ambiente de trabalho impacta nos resultados, tanto dentro quanto fora das empresas, assim. E aí surgiu a Laborama no início de 2017, que é uma empresa que acredita que um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs que faz um negócio acontecer, e que esse é o maior bem que uma organização tem, o maior valor que uma organização tem são as pessoas. E a Laborama se propõe a olhar para esse organismo vivo, que é uma organização, que é uma empresa, cuidando das pessoas e empoderando as pessoas para que elas façam as transformações que precisam ser feitas dentro de um negócio. Então, acho que, resumidamente, essa é a minha apresentação e essa é a minha trajetória aí profissional. Legal, obrigada, Laila. Tu até encerra o teu Instagram com uma frase que é: estamos vivos porque estamos em movimento. Né? Eu acho que dentro do que tu nos contou, isso te traduziu bastante, né? Movimento constante, né? Marcos, eu vou chamar, então, também, vou pedir para que tu também te apresente, né? O Marcos aí é meu colega dentro da comissão de RH do SATSERGS, integrante do nosso Inovar, né? E participante comigo da coordenação. E eu convidei ele para participar conosco dessa live, porque eu acho que ele tem algo bastante interessante a contribuir nesse assunto, e eu queria que ele contasse um pouquinho, então, como que ele vai estar aí contribuindo hoje com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Bom, eu me chamo Marcos, eu sou parceiro da Thaís nesse trabalho, dentro da comissão de RH do próprio SATSERGS. Até há pouco tempo eu era coordenador da Com Jovens de Porto Alegre. Hoje nós repassamos a coordenação ao Gustavo, ao Lucas e à Fernanda. Depois de, acho que uns 5 anos à frente da coordenação, e faço parte da diretoria atual do SATSERGS e sou diretor da Vitilog Transportes. Como todos sabem, o nosso setor é um setor altamente conservador e muito familiar, vamos dizer assim. Então, sendo familiar, é um setor onde a conservação de ideias, a questão de, por vezes, ter aquela ideia de ser uma empresa mais engessada, também acontece. E a convite da Thaís, eu vou falar um pouquinho sobre um grupo que eu fiz parte em 2018, onde nós fomos para o Vale do Silício. Então, tinha mais ou menos em torno de 30 pessoas, todos profissionais do setor de transporte, na sua grande maioria, vamos dizer assim, herdeiros e sucessores dos negócios. E para nós foi muito legal, principalmente para quando tu está no mesmo grupo de pessoas que trabalham no mesmo segmento, o compartilhamento de ideias ele se torna muito rico, principalmente porque, na sua grande maioria, o problema de um é o problema de outro. Então, quando nós chegamos lá num cenário tão distante de nós, distante geograficamente, até porque eu acho que as coisas cada vez mais tendem a se aproximar, que foi o Vale do Silício. E assim, tu vai para lá e tu tem um choque muito grande, nossa, tudo é tão diferente da nossa realidade, e aos poucos tu volta para casa, tu volta para tua empresa e começa a pensar em como tu aplica aquilo dali que tu viu. Algumas coisas são fáceis, outras são difíceis, outras são quase que impossíveis, mas aí eu acho que o papel do empreendedor e do empresário é enxergar a sua realidade e se adaptar ao novo momento e principalmente a como se adaptar a essa cultura que se modifica a todo instante, as empresas precisam se modernizar e como a gente faz isso. Só para, eu acho que é muito legal isso, em 2012, no propósito de gestão de pessoas na FGV, eu tive uma aula de cultura organizacional. E eu fiz uma transformação aqui na empresa, onde nós tínhamos um setor de qualidade.
vamos alterar e vamos criar um setor de cultura organizacional dentro da empresa. E esse setor aqui da nossa empresa existe desde 2012 e ele é responsável por todos os projetos Transportadora da Vida, que é um programa que tinha até há pouco tempo dentro do CETSERGS, de conscientização no trânsito, todos os outros programas envolvendo saúde de nossos funcionários, valores da nossa empresa, e ele trabalha junto ao RH, mas ele é separado ao RH. Então, são duas células diferentes, ambas estão abaixo da minha diretoria, e eu entendo que a cultura é uma coisa que passa-se o dono, passa-se as gerações, e a cultura precisa estar viva para demonstrar a grandeza das empresas. Então, esse tema, quando eu recebi o comunicado do evento, eu falei, nossa, vai ser muito legal. Aí, quando a Thaís me chamou para participar, eu falei, não, Thaís, pode contar comigo que eu faço questão, até porque é um grande aprendizado aqui para mim também. Legal, obrigada, Marcos. Eu acho, Laila, a gente ficou pensando em como começar essa conversa, né? A gente não quer aqui adentrar na parte teórica das coisas, mas eu acho que é sempre importante a gente dar uma revisitada em alguns conceitos, né? Então, se tu pudesse, assim, falar um pouquinho para a gente de forma rápida, o que é a cultura organizacional? Vamos começar o assunto, né? Acho que esse é o primeiro passo. Vamos lá, então. Primeiro eu quero dizer, assim, para quem está assistindo, que às vezes eu fico de cabeça baixa, mas eu gosto de anotar certas coisas, que para mim, para o meu aprendizado, é super bom. Então eu vou anotando algumas coisas. Já adorei que o Marcos tem aí, imagina, em 2012, criou um setor de cultura organizacional dentro da empresa. Então, Marcos, vai trocando comigo também e contando as tuas experiências e o que tu pensa sobre tudo isso, porque eu acho que eu vou trazer aqui uma visão super resumida do que é cultura organizacional dentro da minha visão e dentro da visão que a Laborama acredita, né? E eu acho que fazer um combinado com quem está nos assistindo que não existe uma verdade única. Isso é aquilo que eu acredito, que eu valorizo e que a Laborama, né, na sua atuação, entrega para os clientes que a gente trabalha. Então, eu acho que se eu fosse resumir numa frase, assim, do que é cultura organizacional, para mim, cultura organizacional é aquele jeito de ser e fazer das empresas, é o jeitão das empresas, é como é que as empresas se colocam no mundo e colocam as suas ações, as suas tomadas de decisões naquilo que fazem, né? A Laborama olha para o trabalho dentro das organizações com base na antroposofia, que é uma ciência criada por um austríaco chamado Rudolf Steiner, e que, entre tantas coisas que a antroposofia ela nos oferece, ela diz que as empresas, como organismo vivo, têm corpos como nós, né, que são corpos quadrimembrados, a quadrimembração das organizações, né, que seria olhar para as organizações em níveis de identidade, então, que é onde mora a visão, a missão, os valores, né, o propósito também, que eu já falei aqui, que hoje tanto se fala, está nesse nível de identidade, que é onde a cultura mora também, né? No nível das relações, que é como as pessoas interagem entre si, como é que essa organização interage com o seu público interno, com seus stakeholders, né? Com parceiros, fornecedores, clientes e tudo mais. O nível de processo, que é fluxo, que é como a gente escolhe, quais são as ferramentas que a gente escolhe para que as coisas aconteçam dentro da nossa organização, e os recursos, que é tudo que é material, que é tangível, que é contabilizado. Por que eu estou trazendo isso? Porque a cultura, como eu falei, por um olhar da antroposofia, ela é a forma como as pessoas geram identificação com uma organização, né? Então, que identificação que tem aqui? E como que eu me identifico e me relaciono, né, com aquilo que aquela empresa traz, com aquilo que aquela empresa se propõe a ser e a fazer. Tem outras duas inspirações também do nosso trabalho, que aí eu acho que vai casar um pouco com o que o Marcos trouxe da experiência dele também. Eu acho que tem uma consultoria britânica, que é a Walking the Talk, que é uma das consultorias mais consolidadas aí a nível global, quando se fala de transformação cultural e de gestão de cultura organizacional. E a fundadora da Walking the Talk, a Caroline Taylor, ela tem uma frase que também resume muito o que é
a cultura organizacional, que ela diz que são todos aqueles comportamentos que são permitidos e que são negligenciados dentro de uma organização. Então, quais são, quando a gente fala de cultura organizacional, para a gente começar a aquecer o nosso papo, a gente pode começar a pensar quais são aquelas coisas que a gente reforça no nosso dia a dia de trabalho, né? Quais são aquelas atitudes que a gente bate palma, que a gente diz isso aí, né, tá legal, faz assim, isso funciona, e quais são aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aqueles hábitos que a gente diz assim, não, aqui isso não serve, aqui isso não é permitido, né, isso aqui a gente não quer que seja colocado em prática dentro dessa organização. E por último, assim, para trazer um outro referencial teórico que está até aqui do meu lado, né, que é quase uma bíblia para nós do nosso trabalho, que é o Richard Barrett, que é um outro britânico, que ele tem esse livro que se chama Organização Dirigida por Valores, e ele fala de uma gestão de cultura baseada nos valores, né? Valor é aquilo que está de mais profundo, aquilo que tem, assim, no âmago do nosso comportamento. Então, quando eu digo isso é bom, isso a gente permite, isso a gente autoriza, que valor que tem por trás dessa ação, né? Ou quando eu digo assim, não, aqui isso não passa, aqui a gente não permite que esse tipo de comportamento aconteça. Que valor que a gente está representando, né? Então, o Richard Barrett nos diz, né, que uma cultura gerenciada por valores é uma cultura mais saudável, mais sustentável, uma cultura mais clara dentro de uma organização, né? E fazer gestão de cultura por valores é quando a gente cria pontes nas nossas relações e faz com que as pessoas, olhando lá para o nível de identidade que eu falei antes, consigam se identificar mais claramente, né, dentro do seu ambiente de trabalho, com a sua gestão. Então, acho que, resumidamente, né, cultura organizacional é isso. O Marcos falou que tem ali o setor de cultura de organizações e ele fala de valores. Quando a gente cuida, faz projetos que cuidam da saúde do nosso colaborador, da nossa colaboradora, que a gente fala de vida, o transporte pela vida, isso está representando valores, né, explícitos ou implícitos dentro de uma organização. Então, acho que, em resumo, assim, é isso sobre a teoria da cultura. E essa questão dos valores é uma situação que... Os valores, eu entendo que é difícil uma empresa mudar seus valores ao longo do tempo. O que existe é vamos dizer assim, uma atualização dos seus valores de acordo com o que acontece ao nosso redor. Nós fizemos uma remodelação dos nossos valores, inclusive eles estão aqui atrás de mim, exposto a todos os funcionários. E sempre quando nós fizemos qualquer tipo de ação interna na nossa empresa, nós sempre buscamos vincular algum tipo de valor a esse tipo de ação. Porque eu entendo que, para o funcionário entender a importância e, principalmente, como a empresa se posiciona, ele precisa de exemplos, precisa de fatos para conseguir enxergar, mensurar, inclusive valorizar esses momentos. E tudo isso parte dessa cultura que nós buscamos, e conhecendo, por exemplo, a Thaís, tanto a empresa que ela representa, todo mundo, nós, por trabalharmos com pessoas, o nosso setor, ele é totalmente vinculado a pessoas, ele é de serviços. Então, cara, no nosso dia a dia existe tecnologia, existe inovação, mas nós sempre vamos precisar ter pessoas. Então, esse trato com as pessoas e principalmente essa preocupação do dia a dia junto a eles é uma questão que acho que dentro do nosso setor de transporte é uma coisa muito forte, muito forte. Isso, inclusive, nós estamos pegando o gancho desse assunto e levando para a questão do Vale do Silício. Nós estamos no Facebook, LinkedIn, que é próprio dentro do WhatsApp, Google, HP, todas as empresas. E um ensinamento, assim, talvez o maior ensinamento que eu tive, é que, primeiro, existe uma questão de compartilhamento. A mim, Marcos, não importa se os louros vai ser da Laila ou vai ser da Thaís, ou seja lá de quem for. Eu estou fazendo parte do projeto e todo mundo vai ganhar. E, além disso, uma coisa que é muito clara após esse processo final,
e uma questão de cultura de diversificação que existe muito grande lá, eu quero trabalhar com uma pessoa negra, branca, homossexual, heterossexual, qualquer tipo. Eu quero trabalhar com pessoas e quanto mais diferentes as visões delas, sem dúvida nenhuma, o meu resultado final vai ser melhor, até porque eu vou ter várias visões diferentes para fazer um produto, para fazer um serviço melhor. E uma coisa que é muito relevante quando a gente fala de inovação, automaticamente a gente pensa em tecnologia, né? Uma coisa mirabolante, vai vir um caminhão que vai andar sozinho daqui a Goiânia, que é onde nós temos filial. Mas lá eles colocam muito disso e também está enraizado lá, que não existe tecnologia se não existir pessoas. Ou seja, uma coisa é complemento da outra. Então, pegando o gancho com o nosso setor, que é um setor totalmente de pessoas, é uma coisa que a nós, inclusive nós fizemos uma palestra, eu, a Thaís Cardoso, outra Thaís, que era vice-coordenadora da Conjovem, o Gustavo, que é o coordenador da Conjovem hoje. Nós fizemos na Transposul e em alguns outros eventos, dessa modificação de cultura de inovação dentro dessas empresas tão tradicionais como o setor de transporte. Então, essa questão dos valores, realmente trazendo para que as pessoas enxerguem isso, é uma coisa que traz muito resultado para a organização. Uhum. Inclusive, acho que complementando, tu falou um ponto que eu achei super importante, que tu disse que a gente não muda valores, a gente atualiza valores, né? E acho que, de fato, quando a gente vai fazer um processo de transformação cultural, eu não gosto também de chamar só de transformação cultural, porque eu acho que isso também é um paradigma que a gente precisa quebrar. Quando a gente olha para a cultura e fala em momentos de transformação, né, e de mudança, às vezes pode passar uma mensagem e uma sensação para quem está do outro lado, que é assim, agora tudo que tu faz, tu bota no lixo porque não serve mais, e a gente precisa começar do zero, né? E, na verdade, a gente precisa atualizar algumas coisas, consolidar outras e manter outras que nos fizeram chegar até aqui, né? Eu acho que até pelo tipo de cliente que a gente atende empresas de grande e médio porte, e são empresas que estão mais no lugar, vou botar mais nessa caixinha de um tradicional, porque indústria, sistema de saúde, financeira, né, coisas que não nasceram nesse mundo digital, mas empresas que já têm mais tempo de vida, e empresas de médio porte, né, que também tem um lugar aí mais de tradicional. E quando a gente chega, às vezes, quando a gente vai falar da própria inovação ou da própria mudança, se a gente chega com esse discurso, assim, agora precisamos transformar tudo, mudar tudo, isso gera resistência para quem está do outro lado. Por quê? Porque toca nos valores de quem está do outro lado. Se uma empresa que tem 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de história, tem coisas que essa empresa faz que precisam ser valorizadas também, porque manteve elas no mercado até aqui, né? Então, o que a gente faz quando a gente vai gerenciar uma cultura, ou olhar para essa cultura? É exatamente isso que tu falou. A gente precisa atualizar os nossos valores, olhar para os valores existentes e dizer o que isso fica com a gente, o que a gente é importante a gente trazer, né, daqui para frente. E acho que o valor família é um valor muito importante. Eu atendo empresas familiares que têm a família muito atuante na sua gestão, e tem uma em específico que a gente está fazendo um grande processo de transformação cultural, onde está na 3ª geração da família, e o fundador ainda, que tem quase 90 anos, ainda vive e ainda atua, né, dentro dessa organização. Como é que a gente mantém esse valor da família? O que tem por trás desse arquétipo de família? O que família representa e que é importante que a gente traga, né, para dentro do nosso núcleo corporativo, né? Pô, se a gente for pensar, família representa união, família representa, às vezes, integração, representa conversas, tem tanta coisa que família representa, por que não manter isso aqui, né? Então, como que a gente ressignifica e, sim, como que a gente atualiza e troca algumas coisas? Porque eu acho que inovação também tem muito a ver com isso, né? Como é que a gente olha para aquilo que a gente já tem e a gente atualiza. A gente, olha, isso aqui é legal que fique aqui, porque isso vai me levar adiante
mas isso aqui eu vou precisar mudar porque o mercado está mudando, eu estou me atualizando e eu preciso levar isso aqui, mudar de alguma forma para seguir vivo, né? Para seguir me mantendo posicionado dentro do mercado. Então, e o mais difícil, assim, pelo que eu vejo, e eu acho que é a base da nossa tomada de decisão hoje, não é nem tu atualizar valores e tu olhar para valores em si, mas é como é que a gente muda crenças. Porque o nosso sistema de crenças, ele é muito forte, e crenças e valores são coisas diferentes, né? Crenças, normalmente as nossas decisões, e a tomada de decisão na organização, ela está baseada em crenças. Então, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer porque não vai funcionar. Já tentei fazer não sei quantas vezes, há 10 anos atrás, eu tentei fazer um movimento como esse e não deu certo. Então, agora eu não vou repetir de novo porque eu já fiz e não deu. Ou, eu faço isso todo dia, estou vivo até agora, né? Por que eu vou mudar? Em time que está ganhando não se mexe. Né? Isso tudo são sistemas de crenças que às vezes limitam o potencial e limitam a sobrevivência de uma organização, se a gente olha para a cultura, né? Então, achei legal pegar esse teu gancho, Marcos, para falar sobre isso, assim, porque eu acho que a gente também precisa olhar para a crença, e crença tem a ver com contexto, né? Valores é universal, a gente fala aqui de família, a gente fala de amor, de respeito, de comprometimento, todos nós entendemos, independente do nosso contexto, né? E crença não, crença já vem lá do meu sistema educacional, do cenário, do contexto em que eu estou inserido no mercado. Então, o mercado gaúcho tem lá suas tradições, tem lá suas crenças, é diferente do que um contexto de uma empresa que está em São Paulo, por exemplo, né? Eu vi que alguém botou aqui que sistema empresa familiar é um sistema mais complexo, de fato, né? Tem crenças talvez mais enraizadas, então como é que a gente cuida disso? E fazer gestão da cultura organizacional, acho que passa a olhar para todas essas coisas, né? Então, tanto para valores quanto para crenças. Laila, pegando essas tuas colocações agora, vamos linkar ela aí com o tema principal, né? Que a gente usou para a divulgação da live, que foi a cultura das organizações em tempos de mudança. Rever, repensar ou ressignificar, né? Existe um momento certo para isso? Quando que a gente deve fazer, né? Então, assim, a importância a gente ouviu um pouquinho tu colocando aqui, mas qual é o momento para isso? Como que tu vê isso? Acho que, em primeiro lugar, assim, eu acho que a crise, ela é uma grande oportunidade para a gente olhar para a nossa cultura, porque eu acho que é na crise, são em momentos de crises que esses valores e que essas crenças se potencializam. Né? Eu acho que a gente diz assim, e dentro do nosso trabalho a gente fala e a gente estuda e observa, eu acho que tem muitas empresas que dizem que tem um propósito, que tem uma cultura muito bacana, né, que está ali no discurso, e é na hora que o bicho pega, como a gente diz, que a gente vê quem é quem, né, que a gente vê quais são de fato os valores, as crenças e os comportamentos que são colocados em prática no dia a dia. Então, eu acho que a crise é uma oportunidade para a gente olhar para essas manifestações mais latentes e mais potentes que acontecem no nosso dia a dia de trabalho, né? E eu acho que essa crise que a gente está vivenciando de coronavírus, de pandemia, é algo super novo para todo mundo, né? A gente nunca tinha passado por uma crise dessa forma e desse tamanho, enquanto num contexto global, onde todo mundo foi afetado, em todos os contextos. De alguma forma, as pessoas estão sendo afetadas para isso, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né? E eu acho que é um momento em que a gente está sendo convidados a olhar para as pessoas, né? Como eu falei, assim, eu acho que as pessoas são o bem mais valioso de dentro de uma organização, e é o que faz essa cultura ser o que é. Né, o Marcos falou ali do Vale do Silício que o maior aprendizado é que não existe tecnologia se não existe pessoas. E é isso, pessoas têm o coração, é o pulso do negócio. Então, mais do que nunca, as organizações precisam cuidar das suas pessoas, porque são elas que vão sustentar também a crise, né? Que vão dizer como que a gente segue adiante ao longo dessa crise ou como que a gente fica para trás. Então, eu acho que nesse contexto, nesse momento, é super importante, acho que é uma grande oportunidade de olhar para isso. Quanto ao momento certo, eu acho que sempre é momento, mas tem um porém, assim, né? Que olhar para a cultura é olhar para um lugar muito profundo. A gente está falando aí de sistema de crenças e de sistema de valores.
são coisas que não se muda do dia para a noite, que não é assim, num instalar de dedos, a gente vai fazer um projeto específico, um workshop específico e as coisas vão mudar, as coisas levam tempo. E assim como exige tempo, exige abertura e disponibilidade, né? E isso começa pelos líderes. Por tudo que a gente estuda e que a gente pratica no nosso trabalho, a gente percebe que não tem como tu fazer uma transformação cultural se a alta liderança não estiver aberta e disponível para fazer esse movimento. Então, precisa começar pela alta liderança, né? Então, eu costumo trazer uma metáfora que é fazer transformação cultural ou olhar para a cultura das organizações é como tu lavar uma escada, né? Tu lava com a água de cima para baixo para que a água escorra. Então, acho que o momento certo é quando as lideranças estiverem genuinamente abertas, né? Para poder olhar para isso. Porque fazer essa gestão convida as pessoas a olharem para seus valores pessoais, para a sua vida pessoal, para suas próprias transformações. Não existe a transformação do todo se não existe do indivíduo. E isso passa pela transformação da liderança, né? Por mais que dê medo, que incomode, que nos tire da zona de conforto, o momento ideal e o momento que dá mais, o que dá mais resultado é quando a gente faz esse processo começando pelas lideranças. E aí a gente vai engajando colaboradores nesse processo à medida em que as coisas vão acontecer, que as coisas vão se definindo, né? Ficando mais nítidas, porque a cultura ela existe. Às vezes a gente só não tem clareza dela, mas ela está ali, né? Então a gente precisa desvendar essa cultura e à medida em que ela vai ficando mais nítida, né? Que a gente descortina ela, a gente começa então a chamar os colaboradores para entrar no processo. E aí isso vira uma engrenagem linda de se ver, até chegar em fornecedores, parceiros, né, e ser colocada no mundo de uma forma autêntica, assim. Então, acho que Eu queria pegar um gancho que a Laura falou em algumas coisas e remeter a um cenário tão presente, por mais que seja já de algum tempo, mas existia-se uma empresa no Rio Grande do Sul, a maior empresa de transporte na época, acho que do Brasil, e onde ela foi comprada por uma multinacional, acho que isso aconteceu em 2004, 2005. E eu vejo que um case assim vamos dizer assim, de erros nesse processo como um todo, foi como foi feito esse processo, eu acho que principalmente nessa mudança de ser uma empresa familiar e hoje dentro da minha empresa familiar, um funcionário desde a função mais baixa, que é o nosso ajudante, por exemplo, de cargas, e com todo o mérito e a importância que ele tem dentro do nosso setor, assim como um diretor, por ser uma empresa familiar, todo mundo se sente confortável a falar com o dono, porque todo mundo é uma grande família, E essa empresa, quando teve esse processo de fusão, imagina, muda-se toda a gestão, muda-se todo o processo, e principalmente vem uma cultura de fora aplicada. Aí vamos levar outro parênteses, né? A cultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. E é muito diferente, e eu concordo perfeitamente como tu falaste. Uma empresa de São Paulo é totalmente diferente da empresa do Rio Grande do Sul. É totalmente diferente mesmo. E isso é uma coisa assim que isso acho que se reflete na nossa sociedade como um todo, na forma como o nosso governo estadual leva a política atualmente e principalmente como o nosso estado está em questão econômica, em questão política, como um todo. Eu acho que essa questão da cultura do gaúcho, de ser um povo muito, ao mesmo tempo, autêntico, porém conservador em algumas coisas, às vezes nos tranca, né? Eu acho que isso também se reflete dentro das empresas. E eu quis trazer esse exemplo dessa empresa, primeiro, porque é uma coisa totalmente... acho que quem é do setor e quem acompanhou todo esse processo sabe de quem eu estou falando. Isso, para nós, desde Vitilog e outras empresas do setor, isso serve como case para não se fazer. Então, toda essa mudança realmente precisa ter muito a participação das pessoas. Essa questão do... E quando a gente fala de questão das pessoas, é as pessoas se sentirem engajadas com o processo como um todo, né? Eu acho que isso é fundamental porque a cultura, ela está desde o dono da empresa,
até o funcionário que limpa o depósito, por exemplo. Isso precisa estar presente. E assim, aqui, com esse discurso também todo, a gente precisa fazer parece que é quase que uma empresa perfeita. Acho que não existe empresa perfeita e nem sempre as diretrizes do negócio se movem somente através dos seus valores. Por vezes tem a questão do feeling do dono, tem algumas outras coisas de decisões que por vezes são tomadas emocionalmente ao invés da razão e que também a gente precisa levar em consideração. Eu acho que até essa praticidade ou adaptabilidade a tudo que acontece também é um dos valores que a gente pode aplicar dentro do nosso negócio. E o transportador em si, ele precisa se adaptar. Daqui a pouco um caminhão está aqui no Rio Grande do Sul, esse caminhão estraga, eu preciso colocar outro caminhão ali para funcionar, para mandar uma operação, sei lá para onde, porque o cliente está me cobrando. Eu acho que isso está mais ou menos no nosso dia a dia sempre, acho que em todo profissional do setor. Uma coisa que às vezes a gente tenta planejar tão bonitinho as coisas, né? Mas também às vezes não dá tão certo assim como a gente quer. E daí a gente precisa de pessoas, precisa de adaptabilidade e precisa de um jogo de cintura que o setor do transporte nos leva muito a ter isso, né? Sempre. Marcos, sabe que muito legal tu tá trazendo isso, assim, até vim buscar aqui o meu caderno, porque ontem eu escutei, eu estava num trabalho com um cliente, que é do segmento de varejo, uma grande rede de varejo, e o CEO falou uma frase, agora eu vou pegar aqui, até achei aqui, de um livro, né, que ele trouxe, que era o Folhas de Relva, e ele diz assim: contradigo a mim mesmo porque sou vasto, né? E acho que a gente trazer essa imagem da perfeição, como tu trouxe, é super válido. Não existe a perfeição. É claro que sempre vão ter coisas que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar melhorar, que a gente não tem essa imagem da empresa perfeita, das coisas perfeitas, né? Porque tem muitas variáveis dentro de um negócio, né? Então, às vezes, por vezes, a gente vai olhar coisas, né, que, bom, isso aqui ainda não está adequado, isso aqui a gente precisa melhorar. Às vezes a gente anda para frente, quando vê, daqui a pouco acontece algo dentro do contexto que faz as empresas darem alguns passos para trás. Existe essa organicidade, né? Então, acho que quando a Thaís falou ali sobre a frase que está lá no meu Instagram, né, que estamos vivos porque estamos em movimento, é isso. A transformação, ela não é uma linha reta, nem uma linha perfeita, né? Tem curvas no meio do caminho, tem buracos, tem coisas que acontecem ali, né? Então, e às vezes sim, tem contradições, mas a gente está ali trabalhando no desenvolvimento para minimizar tudo isso, mas jamais para estar nesse lugar utópico da perfeição, porque aí, particularmente, eu acredito que isso não exista, né? E acho que tem outras duas coisas, assim, que tu fala, que para mim é super importante, assim, quando a gente olha para a cultura, até que eu falei ali, né? A cultura, não existe uma cultura certa e errada. Às vezes as pessoas tendem a comparar também culturas. Isso é um equívoco, né? Eu acho que agora o Leandro botou ali, falou em bom exemplo, né? Acho que cultura a gente aprende por inspiração, por exemplo, por repetição. Então, que bom se a gente tiver bons exemplos para a gente se inspirar. Eu costumo dizer, assim, às vezes, a questão o próprio mito das startups, muitas vezes, né? Que às vezes a gente vê indústria, por exemplo, que a gente atende. O contexto de uma indústria é completamente diferente de um contexto de uma startup, né? Pegar um modelo Google, um modelo Netflix e querer encaixar tal qual dentro de uma indústria, né? Dificilmente isso vai funcionar. Porque as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, a complexidade do negócio muitas vezes é diferente. Então, assim, quais são as coisas que eu olho para essa referência e me inspiro e coloco dentro da minha organização, dentro daquilo que me cabe, para eu seguir me desenvolvendo, né, enquanto contexto organizacional. Mas acho que é um erro, assim, às vezes a gente vê isso, as empresas acham que assim, eu quero transformar, agora eu quero ser moderna, quero ser digital, quero ter um ambiente legal, então
Vamos pegar uma sala, vamos trocar as paredes por um monte de parede de vidro, né? Vamos botar puff, vamos botar não sei o quê, liberar pizza e cerveja no fim do expediente para as pessoas, e aí eu tô atualizada. Não é isso, né? Eu acho que o digital, a questão do mindset digital é muito mais mentalidade, né, do que propriamente, às vezes, o florescer que a gente coloca no entorno. E, às vezes, a cultura, ela se revela nisso também, né? Como é que a gente se relaciona com os processos, como é que a gente se relaciona com o ambiente. E quando a gente pega uma empresa num contexto mais conservador, mais tradicional, dentro desse nosso mercado também, que tu bem trouxeste, né? Que é um mercado que também é mais enraizado em algumas coisas, a gente passa por qualquer processo de transformação e de mexida nesse cenário, a gente passa, sim, pela dor do crescimento. A antroposofia também nos convida a olhar para isso, né? Então, tem coisas, como tu disse assim, às vezes as pessoas estão acostumadas, é tão família que eu vou direto no dono, né? Bom, para tu crescer, talvez a gente vai precisar colocar alguns processos, né, que talvez tu não vai ir tanto no dono, mas isso não quer dizer que o dono não vai estar próximo de ti. Sim, essa proximidade ela vai começar, ela vai continuar acontecendo, né? Mas ela daqui a pouco vai precisar acontecer de uma maneira diferente. O digital fala muito sobre isso, os processos digitais, né? A gente está muito acostumado, às vezes eu aqui com o meu caderno e com os meus post-its, mas às vezes a gente está muito acostumado com o papel de pão. Bom, se tu quer gerenciar uma empresa, tu vai precisar de sistema, tu vai precisar talvez de uma tecnologia para tu poder ter mais informações, para tu poder te atualizar naquilo que o ambiente tá integrado, tá consolidado. Isso vai te necessitar uma mudança, né? Então, acho que é legal também a gente olhar para isso, mas sempre lembrando que isso não quer dizer ruptura, ou falta de proximidade, ou engessamento, né? Eu acho que alguém falou aqui, que eu li nos comentários também, sobre a não hierarquia, né? Então, assim, como é que a gente torna os processos fluidos? Como é que a gente olha para tudo isso, coloca processos, mas sem engessar, né? Sem hierarquizar, sem olhar para um lugar de comando e controle, que, na verdade, eu acho que é muito onde a gente está hoje, ainda enquanto... eu acho que enquanto empresas, de um modo geral, mas porque isso fala muito da nossa construção, né, enquanto sociedade, em educação, e aí eu poderia entrar num outro vasto mundo aí, que tem uma construção de séculos que nos ensinou a ser assim. Então, é uma quebra de padrões também bem forte. E acho que, por último, para complementar, assim, o que tu disse, que eu falo que a transformação ela precisa começar pelos líderes, mas sempre lembrando de uma habilidade que hoje tanto se fala dentro do contexto organizacional também, que é a habilidade da escuta. A gente precisa escutar as pessoas. E isso, no processo da Laborama, a gente gasta muito tempo, a gente investe muito tempo ouvindo as pessoas dentro das organizações. Porque a gente também tem que cuidar para não ficar com uma visão fragmentada. Porque se tu fala com o RH, por exemplo, o RH vai te dar uma visão. Aí tu vai lá e tu fala com a liderança vai te dar uma outra visão, um outro olhar, né? Se tu fala com os colaboradores, quais são o olhar dos colaboradores para tudo isso, né? E aí, pegando esses recortes todos, como é que a gente forma uma imagem da real cultura dessa organização? Eu acho que a transformação, ela acontece, a melhoria, o desenvolvimento, ela acontece quando a gente tem o máximo de recortes para saber aonde a gente precisa, então, navegar para seguir crescendo, seguir se desenvolvendo e impactar nos resultados dos negócios. Assim. E deixa eu te fazer uma pergunta já. Nós sofremos eu jamais, minha opinião pessoal, jamais imaginava dentro da nossa empresa o home office. Hoje, atualmente, aqui todo mundo voltou para dentro da nossa base, mas ficamos por um bom tempo trabalhando nas suas casas, uma equipe reduzida, tanto na equipe de atendimento, financeiro, contabilidade, RH, a própria diretoria da empresa. E assim, isso meio que foi a instante, né? Olha, mudou, a partir de hoje mudou. Não existia uma preparação exata para que isso acontecesse. E assim, o ser humano por si só, eu acho que tem uma questão de adaptabilidade, de se modificar por vezes quando se tem a pressão, e eu acho que isso é o grande, vamos dizer assim,
resumindo uma pandemia, e principalmente essa crise durante e pós que existe, eu acho que quanto mais rápido tu toma as suas decisões, e principalmente as ações serem efetivas e benéficas a todos, o resultado, obviamente, se torna melhor. Mas qual a tua percepção referente a isso? Porque nós lidamos com funcionários, com colaboradores. Esses colaboradores podem ter desde o maior e melhor preparo psicológico para se trabalhar sozinho, ou não. As empresas, dentro do nosso setor de transporte, de novo, são empresas que, na sua grande maioria, empresas tradicionais, onde realmente a gente tem vamos dizer assim, o fundador, que por vezes era caminhoneiro, o filho dele está trabalhando na organização, a família dele está trabalhando na organização, e sempre funcionou, vamos dizer assim, de um modo cartesiano das coisas. Nunca existiu um processo, um organograma normal, sempre existiu uma questão de organograma normal. Tá, e agora o funcionário está em Cachoeirinha, o outro está em Canoas, o outro está em Porto Alegre, o outro está em Gravataí. Como é que eu falo com essa gente toda? Qual a tua percepção dessa mudança e como as empresas, qual o grande desafio das empresas em manter resultado, que é fundamental até para a sobrevivência de todos, numa nova questão de uma mudança que nos foi imposta, mas que cada dia mais vai estar presente para nós e principalmente, eu acho que independente do tamanho e porte da empresa, vai acontecer. Eu fiquei 40 dias em casa, me senti muito mais produtivo, me senti muito mais com tempo de pensar em coisas estratégicas para a empresa e principalmente colocar a mão na massa para a gente chegar daqui a pouco hoje como nós estamos. Foram períodos tensos de preocupação, etc., onde até, inclusive, a nossa como jovem foi assim uma válvula de escape muito grande para nós, porque nós utilizávamos essa conversa que nós estamos tendo agora entre nós, para saber assim, Laila, o que você está fazendo com a tua empresa? Thaís, o que você está fazendo com a tua empresa? Era muito mais no sentido assim, tá todo mundo junto no mesmo barco, vamos pensar juntos, vamos sair todo mundo junto dessa. Mas eu queria saber a tua percepção referente a tudo isso, porque eu acho que é uma coisa que meio que veio para acontecer e vai ser difícil retroceder totalmente ao processo como era anteriormente. Até porque se trabalhando em casa, por vezes, também tem redução de custos para a empresa, que é uma coisa que é importante, todo mundo olha para isso toda hora. Marcos, deixa eu vou complementar a tua colocação para a Laila nos responder. Tu tratou aí da questão do home office, enfim, né? E eu vejo hoje, sim, o TRC, a gente está num momento, talvez, em que a gente nunca se encontrou em relação a soluções tecnológicas para o nosso negócio, né? O Marcos citou o home office, mas, assim, hoje tu consegue controlar a temperatura do pneu em tempo real. Hoje tu tem embarcado dentro do cavalo uma câmera que fica fazendo a leitura das piscadas do motorista para ver se ele está com sono. Então, o nível hoje de tecnologia do TRC, ele está num patamar altíssimo. Mas a gente tem o contrassenso, né? Muitas vezes de empresas muito tradicionais, enfim, que, de repente, as pessoas não estão tão abertas, não estão tão dispostas. Obviamente, claro, tem algumas questões de investimento, mas outras nem são investimentos tão consideráveis, né? Enfim, eu acho que usando todas essas colocações do Marcos, né, a gente poderia fazer a pergunta, assim, em relação à questão da cultura digital, né? Como que tu enxerga o que é a cultura digital e tu acha que, em menor ou maior grau, todas as empresas vão ter que se adaptar, de certa forma, a isso? Eu acho que tem algumas percepções, assim, né? Eu acho que a gente tem alguns cuidados, assim, que as empresas precisam ter. Vamos fazer uma autoavaliação, assim, e ver se a gente não está caindo no lugar, eu digo, da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e vai ser sempre assim, né? E eu acho que não. Tem coisas que, de fato, a gente não tem mais como voltar atrás. E a questão da tecnologia e do ambiente digital, dos processos digitais,
certamente são questões que a gente não tem mais como voltar, né, no tempo. Tá aí, tá para ficar. E eu acho que a gente vem sendo preparado para isso há muito tempo. Há quanto tempo se fala da questão tecnológica, das questões cada vez mais digitais, do próprio home office, como o Marcos citou. Tem muita coisa que a gente vem percebendo e vem sendo chamados, convidados a olhar enquanto organizações há bastante tempo. Só que o que eu acho que acontecia até essa crise do coronavírus é que a gente ainda tinha a opção de olhar e dizer, eu não vou olhar para isso agora, isso ainda não é importante para a minha organização, isso ainda não é importante para a minha empresa, eu não dou bola para isso ainda, né? E o que essa crise está nos mostrando é uma necessidade, uma urgência de olhar para isso, porque não tem mais saída, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui fazendo esse bate-papo. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria tendo contato com as nossas famílias, com os nossos amigos, eu mesmo que tenho a minha família toda longe. Se não fosse o virtual, o ambiente digital, né, e a tecnologia a meu favor, eu não estaria conseguindo fazer isso e também tão poucos conseguiria trabalhar, porque o meu trabalho, ele acontece presencial e hoje ele está todo remoto, né? Então, acho que olhar agora, eu acho que a gente não tem mais saída, está posto, a gente precisa olhar para isso, né? E olhar que para a tecnologia, eu digo assim, às vezes a gente precisa fazer as pazes com a tecnologia. Eu sei que tem coisas que parece que são demais, que talvez não caiba para mim, mas assim, a tecnologia ela é um meio para nos ajudar a ganhar velocidade em processos, para nos ajudar a ganhar qualidade de informação, a ter informação, né, a correr menos risco, como tu mesma disse, né, a gente, no setor de vocês conseguem controlar a temperatura de um pneu, se um motorista está cansado ou se não está, né, então, por que não olhar para isso de uma forma amigável? Né, e fazer essa transformação de um jeito, olhando para a tecnologia como uma grande fonte de apoio. E eu ouso dizer, assim, isso muito dentro da minha crise, que por mais da minha crise, não é da minha crise, da minha crença, né, acho que a gente ainda não está vivendo um modelo de home office. Eu digo, está todo mundo, quem ainda está em home office, está, eu digo, no movimento de prisão domiciliar, assim, porque não tem muita opção, quem não tem opção está assim. Só que a gente está vendo que funciona. Eu mesma, eu digo assim, quanta reunião, às vezes eu saía, atravessava a cidade, ia para a região metropolitana, ia voltar para fazer uma reunião. Será que eu preciso disso? Será que eu não posso continuar usando a tecnologia para fazer reunião e quando eu tenho que estar presencial, eu vou estar presencial? Então, acho que a gente precisa ter uma análise crítica em relação a isso. Porque, sim, né, fazer as pazes com a tecnologia. A tecnologia é a nossa amiga, como eu costumo dizer, assim, e não ficar resistente a isso, porque cada vez mais a tecnologia vai estar no nosso cotidiano e vai estar na nossa vida, né? E acho que aí quem fala não é a minha área especificamente, assim, mas quem fala de futurismo, por exemplo, e às vezes a gente olha o futuro tecnológico, carros autônomos, próprias empresas de delivery, por exemplo, né, iFood, Rappi, já estão entregando comida por drone na casa das pessoas aqui no Brasil. Isso não é um futuro que está tão distante. Então, como é que a gente olha para isso, né? E aí, eu acho que para amarrar, assim, bem essa fala com algo que o Marcos também trouxe na fala dele, que é a questão da adaptação e da transformação. Nós somos seres adaptáveis e a adaptabilidade é a nova criatividade, é a nova inovação. A gente precisa cada vez mais se adaptar. E eu até estava assistindo na semana passada um curso online da Perestroika, o Bug da Perestroika, e eles falavam muito sobre a modernidade líquida de Bauman, né? Que Bauman diz que a modernidade líquida é aquilo que está tudo escorrendo pelos nossos dedos. E acho que a gente já vem vivenciando isso há bastante tempo, né? Esse não controle das coisas, a imprevisibilidade, a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se planejar e que a gente não tenha que cuidar das coisas, mas assim, se adaptar mais aos contextos. E hoje até eles trouxeram um ponto nesse curso que eu achei bem interessante, que é da pós-modernidade gasosa, né? E aí eu acho que tem um paralelo legal com a água aí, né? Acho que a água é um elemento que se adapta ao todo, né? Que toma formas, que de acordo com a temperatura e de acordo com o seu estado, ela vai tomando formas, ela vai se adaptando, sem nunca deixar de ser água.
Então, eu acho que essa metáfora que eu queria trazer é um ponto. Sim, a gente precisa se adaptar, precisa olhar para as tendências, precisa dar um passo adiante, né? Precisa entender que para a gente seguir se desenvolvendo e seguir sobrevivendo, tem coisas que nos trouxeram até aqui que não vão mais nos levar para frente, né? Einstein também dizia isso. E Darwin diz que o que sobrevive não é o mais inteligente, é o melhor se adapta às contextualizações. Então, sim, vamos nos adaptar, mas sem precisar perder a nossa essência e sem deixar de ser quem a gente é. Porque eu acho que quando a gente... A gente está trazendo aqui a questão da cultura, né? Nós estamos falando sobre cultura, mas não tem como descolar isso das pessoas, né? Então, ter esse acompanhamento, e agora eu sou da área de recursos humanos, tenho muitos colegas aqui que são, esse é um movimento muito importante de se fazer também, porque à medida que a empresa vai percebendo movimentos do mercado, ou né, transformações de mundo, onde ela vê a necessidade de se inserir, de ajustar, de rever o seu valor, né, enfim, como que eu estou acompanhando a equipe junto disso, né, porque quem me trouxe até aqui, muitos méritos, estamos aqui pela equipe que tínhamos, mas são essas as pessoas que vão me levar daqui para frente, né, então eu acho que assim, trazendo um pouco, então, das pessoas também para esse contexto de cultura, né? É extremamente importante que caminhe junto, porque senão eu não vou conseguir nem transformar a minha cultura, né? E nem conseguir, de fato, executar os objetivos que a organização tem como futuro, né? Perfeito, e acho que é convidar as pessoas para a mudança. Sabendo que só quem pode mudar é as pessoas, tu convida. Eu te proponho que tu olhe para a tecnologia, eu te proponho que tu olhe para o cuidado das pessoas, né? Acho que de tu cuidar da saúde emocional das pessoas nesse momento, acho que tem aí um papel social que as organizações estão precisando fazer nesse momento, né? Então, onde as pessoas nem sempre têm os recursos para estar em casa ou para trabalhar sob essa pressão, acho que tem isso. Tu convida as pessoas a mudar, agora a jornada é do indivíduo. E aí, eu acho que o papel da organização também é dar o recado, é fazer o convite. Mas se a pessoa não está disposta a mudar, bom, então como é que a gente pode seguir daqui para frente? Quais são os caminhos que a gente pode seguir daqui para frente que talvez precisem se separar? Porque as coisas também são cíclicas, né? E acho que dentro de contextos, assim, de empresa familiar, a gente vê muito isso. Pessoas que às vezes estão há 30 anos, 40 anos dentro de uma organização. Mas isso sempre foi assim, isso sempre funcionou assim. Aí alerta lá o sinal que eu falei da síndrome da Gabriela, tá? Tudo bem, eu honro a tua história. Que bom que a gente fez isso até aqui, que a gente chegou onde a gente chegou. Isso não deixa de ser importante, só que agora isso não vai nos levar para frente. A gente vai precisar aprender, desaprender, aprender e a reaprender a fazer as coisas de um novo jeito, né? E aí as pessoas, quem não vem, quem não joga o jogo, bom, aí acho que tem aí um papel da liderança e um papel da área de pessoas de cuidar desse processo de uma outra forma, assim. Bom, Laila, é muito bom te ouvir, assim, é um assunto que eu adoro, né, isso é a essência, assim, acho que tudo começa por esse papo, assim, de cultura, de valor, né, de quem é, qual é o DNA da organização. Mas a gente já está com o nosso tempo aqui esgotado, eu não quero me estender muito, mas eu gostaria muito que, para finalizar, tu pudesse rapidamente resumir, assim, como que funciona um trabalho de avaliação de cultura, né? Como que, vamos supor, a Laborama trabalha, assim? Isso não é nada comercial, mas eu acho que, de fato, é uma coisa importante para que os próprios RHs consigam, de repente, se despertar para, de repente, caminhos que possam estar seguindo para se analisar, né? Para ver como que está esse assunto hoje dentro da minha empresa. Uhum. Obrigada pelo espaço, assim, eu acho que a gente tem um processo dentro da Laborama que acho que tem uma grande parceria aí com os RHs, né? A gente diz que a gente anda lado a lado com os RHs, os RHs são nossos grandes parceiros dentro desse processo, né? Então, a gente faz um trabalho muito de co-construção, como o Marcos também citou, de compartilhamento e de colaboração, né? A gente trabalha em dupla, em pares com o RH, que é quem vai sustentar o processo dentro da empresa, assim. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E a gente, dentro da Laborama, a gente faz um processo que tudo começa por um mapeamento de cenário. Tudo começa por uma investigação, como eu falei, né? Então, a gente abre fóruns, e isso acontece de duas maneiras. Nós somos certificados pelo método Barrett, então a gente aplica assessment de valores
para entender quais são os valores da cultura atual dessa organização e quais são os valores da cultura desejada dessa organização, para que aí a gente possa ver, né, o que já está alinhado, o que ainda precisa ser trabalhado para fazer um processo de construção. Esse é um caminho. E a gente faz também muitas conversas. Eu falei que a comunicação segue sendo o meu cerne, né? E eu acho que dialogar é muito importante. Então, a gente faz conversas individuais com a liderança, faz conversas em grupos com colaboradores ou com as próprias lideranças, aí depende do tamanho, do contexto, enfim, né? E tudo parte dessa grande investigação. A gente precisa de um recorte para conseguir saber aonde a gente está e para desenhar para onde a gente quer ir. Quando a gente tem o nosso mapa bem desenhado, daí a gente, então, coloca em prática processos de engajamento, né, a partir de workshops e de encontros com a liderança e com grupos, muitas vezes grupos de colaboradores que se tornam embaixadores dessa transformação, para que as coisas comecem a se modificar dentro da empresa. E aí a gente tem todo um sistema de métricas, de pesquisas, e o próprio assessment nos ajuda a entender como é que a gente está evoluindo dentro desse padrão de cultura. Então, acho que é mais ou menos por aí. Aí entrou uma pergunta aqui de uma colega do Inovar, então eu também faço questão de fazer, né? Ela colocou assim, que é da Niviane, da Vitilog. Laila, nos presenteie com uma prática que você entende que é acessível e eficiente. E eu até acho que tu meio que já respondeu, porque tu colocaste ali a questão das conversas, né, em grupos, enfim. E tu disse, a comunicação, eu mantenho a comunicação como cerne, enfim. Então, não sei se teria alguma outra coisa a sugerir. Eu acho que é isso. A disponibilidade, Niviane, te agradeço pela pergunta, de genuinamente ouvir as pessoas, de instigar, de provocar, né, de ser curiosa, de investigar, de chamar as pessoas para conversar. Mais do que nunca, a gente precisa escutar as pessoas. Então, assim, como é que tu está te sentindo, né? Como que tu te identifica na organização? O que tu gosta, o que tu admira, o que te conecta, né, com a empresa, com o teu trabalho, com o que tu faz, o que tu acha que poderia ser melhor, né? Quais são os comportamentos que tu vê que são nocivos, que não nos levam para frente, né? O que tem aqui que nos apoia num desenvolvimento mais sustentável? É perguntar. Acho que escutar e questionar são duas grandes ferramentas muito simples que nos levam para um lugar de profundidade de cultura aí. Bom, então, foi maravilhoso poder conversar isso contigo, Laila, muito obrigada pelo teu aceite. Como tu disse, eu fui corajosa, mas se a gente não se arrisca também, isso é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho tentado me posicionar diferente, que assim, a gente tem que ir atrás, mais que um não a gente não recebe, né? Então, eu te agradeço pela simpatia, pela forma como tu me recebeu desde o início, muito obrigada. O Sete Sergues agradece muito a tua presença aqui. E daí eu queria, então, passar para as considerações finais. Eu faço meu agradecimento aí aos colegas do Inovar, a todos os demais que participaram dessa live. No dia, a nossa reunião, após a live, a gente tem uma reunião fechada, que acontece 1-2 semanas depois, para que a gente discuta entre nós, empresas, boas práticas, como que enxergou essa conversa, como que viu, o que está acontecendo na empresa de cada um. Então, a nossa reunião este mês ficou para o dia 24 de setembro. O Sete Sergues vai veicular o link para inscrição, e aí é só ir lá confirmar o nome que a pessoa recebe, então, o link para participar da reunião fechada, tá? Laila, então, vou te deixar aí para as considerações finais, depois passo para o Marcos também falar um pouquinho, se despedir e fazer os convites aí. Perfeito. Eu vou fazer minha consideração final, olhando aqui um comentário do Sérgio, que me falou que as empresas, agora saiu ali, mas que empresas são muito mais do que sistema, são as pessoas que desenvolvem os processos, né? Que empresas são fenômenos sociais. E isso que a gente acredita na Laborama, que as empresas são um grande palco para a transformação social. Que sim, né? A gente precisa cuidar do nível econômico, dos recursos, né, seja uma ONG ou seja uma empresa com fins lucrativos, a gente precisa olhar para isso, para esse sistema econômico, mas a gente não pode olhar só para isso, né? Como a gente faz tudo isso de uma forma saudável, cuidando dos processos, das relações e da identidade dessa empresa. Então, muito obrigada pelo convite, Thaís. É isso aí, a gente tem que correr risco, né? Faz parte também do nosso desenvolvimento. Eu agradeço muito a ti,
ao Marcos por esse papo. Foi um presente para mim poder estar aqui com vocês hoje. Fico à disposição para dúvidas, para mais conversas, estou à disposição. Obrigada. Bom, gente, entrando, eu só queria depois pedir, Laila, eu acho que tem que divulgar as redes sociais da tua empresa, do pessoal. Eu recebi algumas mensagens aqui parabenizando pelo evento. Eu acho que quando a gente fala de cultura, abre-se um horizonte muito grande. Por vezes, as coisas que acontecem no nosso dia a dia é cultura da empresa, é a forma como nós enxergamos o mundo. Eu acho que, antes das minhas considerações finais, pediria para tu divulgar, até porque as pessoas também possam tá tendo material como esse, de tudo que nós falamos agora, porque eu acho que isso é inspirador sempre quando a gente recebe, a gente para ouvir e principalmente aprende. Obrigada, Marcos. Então, a gente está nas redes sociais como @sigalaborama, né? Então, no Instagram tem conteúdos, a gente tem lives toda sexta-feira às 8 da manhã, que a gente chama de Despertar Laborama. Tem sido papos incríveis, assim. Amanhã até tem uma live com o Rodrigo, do Humanos de Negócios, que vai falar sobre empresas humanizadas. Então, @sigalaborama aí nas Facebook, Instagram, Laborama Cultura Organizacional no LinkedIn, e também www.labora.ma é o nosso site. Lá tem blog, tem artigos, a gente está repaginando ele, mas ali tem um conteúdo importante também. E eu sou a Laila Palazzo, então também quem quiser me procurar, se conectar comigo, também estou super aberta a essas conexões. E eu, para finalizar, eu queria agradecer até a audiência dele, que é o Loico Hoff. Hoje, às 19 horas, a gente vai ter uma live com a Hoff. A Hoff é um dos grandes parceiros do CETSERGS. É uma empresa gaúcha, genuinamente gaúcha, e que a gente vai estar falando sobre os novos horizontes, novas perspectivas, junto com o pessoal da Bridgestone, da América Latina. Então, vai ser um grande aprendizado, e eu queria convidar a todos. Vai estar eu, vai estar o Mauro da Lavalle como mediadores, e a gente vai estar recebendo e batendo papo com o Loico, que é um grande amigo do setor também, mas seja gremista, e marcaram, acho que às 19 horas, só porque o jogo do meu time é às 19h15, não tem problema nenhum, eu vou estar prestigiando e vou estar junto com ele. E queria agradecer também pelo nosso bate-papo. Eu acho que, de novo, é um grande aprendizado tudo isso que nós discutimos hoje, e por mais que a gente sempre ache que esteja fazendo certo, e eu acho que realmente, na grande maioria das vezes nós estamos, acho que a gente sempre pode melhorar, sempre pode estar buscando alguma coisa diferente, e agradeço imensamente pelo convite e pelo bate-papo que nós tivemos aqui, porque sem dúvida uma horinha e pouco que nós tivemos serve de inspiração para a gente, principalmente depois de uma época tão complicada que nós vivemos desde março até então. Quando a gente tem momentos como esse, dá um pouquinho de esperança, e principalmente nos colocar que a gente também está no caminho certo, e vamos continuar fazendo as coisas dessa maneira, porque lá na frente o resultado sempre é melhor. Então, agradeço imensamente, fico muito feliz pela audiência. Eu vi aqui colegas de setor, colegas de diretoria, vi funcionários da minha empresa, onde a gente passou o link e disponibilizamos para todo mundo participar. E é muito legal ver um produto de CETSERGS, que é o inovar, ter saído do papel, ter cada vez mais crescido ao longo desse tempo. As lives aconteceram durante a pandemia, então nós tínhamos esse encontro aqui que nós tivemos hoje, provavelmente nós teríamos lá no CETSERGS, e quando a gente mudou para o meio eletrônico de forma obrigatória, até para se continuar dando prosseguimento ao projeto. É muito legal ver esse sucesso que está se tornando as coisas, e de novo, né, principalmente agilidade e adaptabilidade que a gente sempre tem que ter, e o nosso sindicato teve ao longo desse tempo, para a gente estar próximo dos nossos associados e profissionais do setor. Então, muito obrigado, e contem sempre comigo. Legal, pessoal, obrigada. 24 de setembro, já anotem. O convite oficial vai vir pelas redes. Quero agradecer o Odmar, nosso intérprete de Libras também, que está sendo, assim, um parceirão
dos nossos projetos. Muito bom, muito obrigada, Edmar. Cada live que tu faz, fico mais orgulhosa do teu trabalho. Então, muito obrigada, e a gente se encontra aí mais à frente. Laila, obrigada, Marcos, pela participação, e Edmar, e o pessoal todo aí que assistiu. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.